Bom, meu nome é Carla e eu vou dar uma introdução ao nosso trabalho de saúde mental na atenção básica. Bom, a atenção básica possibilita a primeira porta de entrada às pessoas no sistema de saúde, inclusive daquelas pessoas que precisam dos cuidados e tratamento na área de saúde mental. Na atenção básica, as ações são desenvolvidas em um território geograficamente conhecido. Nesse caso, isso possibilita os profissionais de saúde a ter um acesso e uma proximidade com aquelas pessoas, conhecendo a história de vida daquelas pessoas e também sabendo de vínculos que aquelas pessoas têm no território onde reside, onde eles moram. Como também outros elementos da sua vida, no contexto da sua vida no geral. Pela proximidade, eles têm essa facilidade. Pode-se dizer que o cuidado em saúde mental na atenção básica é bem estratégico. Ele tem que ser bem adequado e tem que ser bem feito para ele funcionar da maneira correta. E ele também por ele ser bem estratégico também, por conta da facilidade do acesso que as equipes têm aos usuários e vice-versa. Portanto, assim, é comum que os profissionais de saúde se encontrem várias vezes com pacientes na situação de sofrimento psíquico. E com tudo isso, apesar da sua importância ser muito grande, a realização das práticas de saúde mental na atenção básica gera muitas dúvidas, muitas curiosidades e também causa muitos receios nos profissionais de saúde. E a gente vai poder entender um pouquinho disso no decorrer do nosso trabalho. A saúde mental é o equilíbrio entre o patrimônio interno e as vivências internas. É a capacidade de administrar sua própria vida e suas próprias emoções. E é a capacidade de ser sujeito às suas próprias ações sem perder a noção de tempo e espaço. A saúde mental é caracterizada por transtornos mentais, distúrbios psicológicos e psiquiátricos, como surto, tentativa de suicídio, depressão, transtorno bipolar, alcoolismo, esquizofrenia, estresse agudo, estresse pós-traumático, agressividade repentina. Boa tarde. Hoje eu vou falar sobre o paciente psiquiátrico dentro da atenção básica, onde desde da década de 70 vem essa luta a favor desses pacientes psiquiátricos. Ontem, dia 18 de maio, foi comemorado o Dia Nacional Antimanicomial desses pacientes, onde tudo começa através do ESF, a atenção básica através dos agentes de saúde e também vem através do CAPS, onde ele foi criado para atendimento desses pacientes, para que esses pacientes não sejam internados em ambientes desumanos, como eram. Hoje, esse tratamento é feito junto com os familiares, são a família que ajuda esse paciente, onde também vemos que muitas famílias não ajudam com esse paciente, onde familiares não dão as medicações na hora certa para que esses pacientes entrem em crise e para que eles sejam internados. Uns pacientes, eles são internados, porém, quando eles têm um tratamento e há recuperação desse paciente, eles têm que retornar ao âmbito familiar. E tem um acompanhamento com o CAPS. Quem faz esse tratamento junto com o CAPS? A própria família, que ajuda, e o agente de saúde, que é um agente de saúde que faz esse monitoramento junto com um técnico especializado, onde tem atendimento psiquiátrico, atendimento psicológico, onde essa equipe se junta para ver o caso desse paciente, para ver como tratar esse paciente, como cuidar desse paciente. O CAPS também, ele é um ambiente onde esse paciente, ele pode passar o dia lá de 8 até as 5 horas, onde ele tem trabalhos que eles fazem lá, eles têm passeios, eles são monitorados, eles são medicados, e quando dá essa certa hora, eles retornam ao âmbito familiar. Porque se esses pacientes eles forem bem tratados, esses pacientes eles podem retornar a uma vida normal, eles tomando as medicações tudo no horário certo. Isso é um conjunto entre o CAPS e uma equipe multiprofissional que trabalha junto para a melhora desses pacientes. Aí também tem aqueles pacientes que são agressivos, pacientes que cometem delitos,
são aqueles pacientes onde eles também são tratados como um criminoso normal. Porque muitas vezes a pessoa normal, ela também tem o mesmo problema que um paciente psiquiátrico. Esse paciente psiquiátrico, ele vai para esse setor que chama HCT, que é um hospital de custódia que tem na ilha de Itamaracá, onde esses pacientes são presos e eles ficam lá não em tratamento desumano, mas como um tratamento normal, mas tomando os medicamentos até a sua recuperação e até a sua volta e retorno ao âmbito familiar. O que acontece com esses pacientes? Tem desses pacientes que eles, ao retornar, muitas famílias já morreram, outros as famílias não querem por medo, então eles não tem como retornar a uma vida normal, como uma pessoa normal. Por quê? Porque não tem um apoio de uma família, mas tem uma residência onde esses pacientes que não têm família, eles ficam. Agora, qual é a dificuldade? São poucas pessoas que podem ficar dentro dessa residência de reabilitação desse paciente. É no máximo 10 ou 12 pessoas. E tem que esperar ou que esse paciente morra, ou que algum familiar pegue esse paciente, o qual estava se recuperando lá, e traga para o âmbito familiar. Como é que trabalha esse CAPS? Esse CAPS ele trabalha em conjunto com o CREAS, o CRAS, trabalha em conjunto com agente de saúde, com um técnico especializado, com médicos psiquiátricas, com psicólogos, com a própria família ajudando, contando como está a situação desse paciente. E, em último caso, com o SAMU, que é quando esse paciente entra em crise e é ligado para o SAMU, e o SAMU vai lá e faz essa ocorrência com esse paciente e leva para o hospital, onde esse paciente é medicado e volta novamente para o ambiente familiar. Porque não existe mais esses hospitais psiquiátricos hoje em dia. Porque antes, esses pacientes eles eram tratados com atividades com pessoas desumanas, onde não tratava essas pessoas em distúrbios mentais como ser humano. Mantinha eles lá, muitos deles não comiam, não se alimentavam, não faziam sua higiene pessoal normal. Por quê? Porque muitos dos que tomavam conta desses pacientes tinham medo. Então, o Direitos Humanos caiu em cima e fez com que a própria família tomasse conta desse paciente. Onde esse paciente, se ele for tratado como uma pessoa normal, ele pode normalmente voltar a uma vida normal e uma atividade normal. Então, quem tiver pacientes ou quem tiver um parente que tenha um paciente com distúrbios mentais, que possamos tratar ele como pessoas humanas que são. A rede de atendimento em saúde mental, que é a atenção básica de saúde, desempenha um importante no processo da reforma psiquiátrica brasileira. Em municípios pequenos, a rede de saúde, mas de acordo com o critério de população, este município de 20 mil habitantes não possui serviço psiquiátrico, ou seja, município que tem menos de 20 habitantes, eles não conseguem montar um CAPS. Então, só o município que tenha mais de 20 habitantes, eles conseguem montar um CAPS para atender, né, esses pacientes psiquiátricos. Que, como o CAPS, né, ele é um centro de atenção psicossocial, por exemplo, e já que não possui tais serviços, né, fica como responsável a atenção básica de saúde, né, a realizar esses cuidados, objetivando o acolhimento e o estabelecimento dos vínculos terapêuticos dos pacientes que necessitam desses cuidados específicos. Boa noite a todos. A saúde mental na atenção básica de saúde. A atenção básica, através da estratégia de saúde da família, configura um campo de práticas e de produção de novos modos de cuidado em saúde mental, na medida que tem como proposta a produção de cuidados dentro dos princípios da integralidade, da interdisciplinaridade e da territorialidade. Atualmente, a articulação entre política de saúde mental e atenção básica
é um desafio a ser enfrentado. Isso porque depende da efetivação dessa articulação, a manobra da assistência prestada e a ampliação do acesso da população aos serviços, com garantia de continuidade, de atenção. Nos últimos anos, o desenvolvimento da estratégia de saúde da família marca um progresso da política do SUS, atendendo ao compromisso da integralidade da atenção à saúde. A estratégia de saúde da família, criada na década de 1990, vem investindo na promoção da saúde da população e na prevenção de doenças. Investimento esse de suma importância coletiva. O campo de intervenção de cada equipe de atenção básica é sempre composto pelas pessoas, família e suas relações com a comunidade e com o meio ambiente. Nessas relações, a questão de saúde mental também se apresenta, trazendo para a equipe de saúde da família um novo contexto de atuação, antes restrito à família, ao tratamento médico e à internação psiquiátrica. Já está em tempo de ser considerado que, associado a toda e qualquer doença, existe um componente de sofrimento subjetivo, às vezes atuando como entrave à adesão às práticas de saúde preventivas ou de vidas mais saudáveis. Pode-se dizer que todo problema de saúde é também e sempre mental, e que toda saúde mental é também e sempre produção de saúde. Perante o exposto, existe a necessidade de refletir sobre as questões de saúde mental na dinâmica das equipes de saúde, o que pode ocorrer por meio da discussão de casos, da organização coletiva de atendimento humanizado. A essa demanda e do trabalho em equipe. Para tanto, a capacitação contínua do profissional de saúde é necessária, pois ele é de suma importância para as práticas de saúde, especialmente quando se leva em conta que a chegada de usuários em sofrimento psíquico nas unidades básicas de saúde é bastante frequente. E grande parte das pessoas com transtornos mentais leves ou graves está sendo atendida pelas equipes de atenção básica, principalmente nos pequenos municípios, que são a maioria dos municípios brasileiros, onde não é possível a implantação de centros de atenção psicossocial, que são os CAPs, que no mínimo tem que haver 15 mil habitantes. Contudo, nem sempre o serviço de atenção básica apresenta condições para oferecer suporte a essa demanda de atendimento. Às vezes, a falta de recursos, de pessoal e a falta de capacitação prejudica o desenvolvimento de uma ação integral pela equipe. Desta forma, demarca-se aqui a necessidade dos serviços serem reconhecidos, assim como suas dificuldades e potencialidades de atendimento em saúde mental, a fim de se desenvolver uma prática de cuidado ao portador de sofrimento psíquico, que possa ser assim efetiva. Atendimento ao usuário de saúde mental. O atendimento ao usuário de saúde mental é feito através de encaminhamento dos casos para internação psiquiátrica em hospitais que são credenciados. Aqueles casos mais difíceis, quando retornam, recebem o atendimento pela ESF para aplicação e controle de medicações. Já para os casos mais simples, entrega-se a medicação de acordo com a avaliação médica, como também acompanhamento psicológico. Esse é o processo que ocorre de acordo com a enfermeira da minha cidade. Mas, de acordo com o Ministério da Saúde,
Os municípios que têm menos de 20 mil habitantes têm que ter uma equipe composta por um médico generalista com capacitação em saúde mental e um técnico de saúde mental com nível superior para desenvolver o apoio matricial. Dessa forma, o CAPS-AB não se restringe só em dispensar medicamentos, mas obedece o modelo de redes de cuidados de base territorial, produzindo uma atuação transversal e objetivando o vínculo e acolhimento. Já sobre os cuidados em saúde mental, as ações do enfermeiro dentro de um tratamento de saúde mental não se limitam apenas à administração de medicamentos e encaminhamentos do paciente ao setor especializado. Vai além, desde o acolhimento a qualquer outra necessidade do paciente. A assistência humanizada se faz de extrema importância, onde o contato profissional-paciente se faz presente nos menores gestos, que vão de uma fala atenciosa a passar confiança, até a criação de uma boa relação interpessoal. Além disso, nós podemos citar como exemplo a realização de avaliações biopsicossociais, a fim de criar e implementar planos de cuidados para o paciente e familiares, a participação nas atividades de gerenciamento de caso, a promoção e manutenção à saúde mental, fornecer cuidados diretos e indiretos, tratá-lo de forma igualitária, entre outras condutas que fazem parte dos cuidados em saúde mental.